E isso era um requinte de crueldade, né, de tortura, elaborado pelos chineses. E essa mulher, ela conta que ela tinha, se vendo naquela situação, ela tinha duas opções. Ou ela desistia de viver, ou ela prosseguia vivendo, que ela optou por prosseguir vivendo. Desse modo, ela estabeleceu uma disciplina. Quando ela não estava dormindo, quando ela conseguia conciliar o sono, quando ela não estava dormindo, ela então entrava em meditação profunda e se abstraía mentalmente daquele ambiente e se transportava à natureza rica de beleza, de cores, flores, campinas, o rociar, até o rociar do vento nas suas faces ela imaginava. E com aquilo ela adquiria forças para continuar vivendo e resistindo, e sobretudo mantendo a sua sanidade mental. Quando ela saiu, à semelhança do Chico, quando convocada por jornalistas a falar sobre aquelas experiências, ela não se referia àqueles momentos com amargura, com ódio, com sentimento de vingança, de desprezo, não agredia verbalmente os chineses, os seus agressores, mas ela se referia àqueles momentos como uma experiência valiosíssima, onde ela aprendeu a dominar-se plenamente, dominar os pensamentos, dominar as emoções, que é também elementos essenciais à conquista da felicidade. A dominação dos pensamentos, a dominação dos desejos. Aliás, uma das premissas, ou a premissa mais importante, mais fundamental do budismo, com a qual o espiritismo não discorda, mas apenas coloca alguns adendos para que essa ideia fique engessada, é a ausência do desejo. O desejo, ele é um grande vetor de infelicidade na nossa vida. Porque o desejo, ele causa a insaciedade. O indivíduo, ele nunca está satisfeito. Ele adquire uma coisa, precisa de outra. Adquire a outra, precisa de outra. Ele anda a pé, quer uma bicicleta, conquista a bicicleta, quer um carro, tem o carro, ele quer um iate e por aí vai. Nunca está satisfeito, porque o desejo está ali forte, atuando dentro dele. Então é preciso eliminar essa força. Nesse sentido negativo. Esse é o adendo que o Espiritismo dá. E acredito que era a isso que Buda também se referia. A esse desejo negativo. Agora, o desejo de evoluir, o desejo de fazer o bem, o desejo de estar entre os bons, é muito bem-vindo, é claro. Então, é isso. A felicidade ela não é meramente um estado de sentimento agradável, de uma emoção. Não, a felicidade é um estado de ser. É uma posição mental que o indivíduo assume. De tal sorte que, nas situações mais adversas, o indivíduo se declara feliz. Ao passo que outros, em situações das mais favoráveis, se declara profundamente infeliz, um ser desgraçado, em meio às maiores riquezas que o mundo pode oferecer. Olha o exemplo dessa grande alma que reencarnou na Europa Central e que hoje labora em espírito, segundo as informações de Divaldo Pereira Franco, aqui no Brasil, para nossa alegria, para nossa satisfação. O musicista Albert Schweitzer. Schweitzer foi, no início do século passado, o maior organista de bar que havia. As salas onde ele se apresentava ficavam lotadas. O público delirava com as suas performances. Mas um dia
ele enxerga que aquilo tudo não representava nada para ele. Que a felicidade não estava ali. Ele então toma uma decisão. Volta para a universidade, faz o curso de medicina, depois faz mais 2 anos de especialização em medicina tropical, em doenças tropicais, e anuncia que está deixando a música para ir criar um hospital para tratamento da lepra na África, no coração da África. Seus fãs quase enlouqueceram com essa notícia. Teve um mais rico que disse que mandaria 10 médicos no lugar dele, para ele ficar na Europa tocando. Mas ele falou, não, eu que tenho que ir, eu que preciso ir. É o meu projeto de vida. E ele foi, sozinho, construiu um cômodo que servia de hospital, de ambulatório, convivendo com aquelas pessoas miseráveis, do ponto de vista social, material. Lutou sozinho, foi médico, foi enfermeiro, foi pedreiro, foi cozinheiro, tudo sozinho. Hoje na África existe uma rede de hospitais, a partir daquele hospitalzinho que ele fundou. E no final da vida ele aparece, carregando um garotinho africano nos braços, em plena selva, já bastante velho, e ele dizia que ali estava a felicidade dele, ali estava o céu dele, o paraíso. E quando ele ia à Europa, era para rever os amigos e às vezes fazer um concerto para arrecadar dinheiro para as obras sociais. Então a felicidade, gente, é uma maneira de ver o mundo. Se as lentes com que eu vejo o mundo são claras, tem cores suaves e belas, o mundo será sempre belo. Embora todas as lutas, todas as dificuldades, mas se eu tenho nos meus óculos mentais as lentes escuras ou ofuscantes, pode estar fazendo o dia mais bonito, mais belo, mais claro, mais lindo, que eu vou estar me sentindo infeliz. Não adianta. Então, a felicidade se sustenta nisso, gente. Na serenidade, na paz, em aceitar as coisas como elas são. Aquilo que Deus nos ofereceu como campo de trabalho. Isso tudo e muito mais. Lembrando que a felicidade ela não é esse estado de espírito momentâneo, que depende das questões exteriores. É um estado íntimo, é um estado interior. E aqui para nós espíritas especificamente, é muito importante nesse processo de conquistar essa paz e essa serenidade que vão levar a essa felicidade íntima e imperturbável, que não se modifica com as paisagens exteriores, é a gente aprender a purgar o ódio, a inveja, as toxinas mentais que envenenam a nossa mente. O Evangelho fala muito em liberdade, em escravidão, em céu, em inferno. A felicidade ela está presa à liberdade. Mas a liberdade, como dizia Paulo de Tarso, liberdade é disciplina. Quanto mais disciplinado o espírito, mais livre. Quanto mais livre, mais feliz. E as piores prisões são as mentais. Porque ele, Paulo de Tarso, no cárcere,
se considerava livre e feliz, porque ele não era escravo da mente, nem das emoções, nem dos pensamentos. E eu trago para vocês aqui de memória uma experiência recente, contemporânea, que é Nelson Mandela. Mandela, ainda jovem, lutando contra o regime de exceção no seu país, que segregava os negros como se fossem bichos. Ele então é preso e condenado a 27 anos de prisão. Preso político, sem ter cometido crime algum. E após esse período tão longo, metade da sua vida, ele então vê diante de si os portões abertos da prisão. E ele faz uma reflexão que é muitíssimo importante dentro desse contexto da purgação das toxinas mentais. Ele diz assim: eis que a liberdade está à minha frente. Mas se eu não deixar para trás, aqui dentro da prisão, a amargura, o ódio, o rancor que eu senti todos esses anos por conta dessa prisão injusta, mesmo lá fora eu estarei preso aqui dentro. Então nós precisamos aprender com Mandela. Mandela deixou as amarguras para trás, prosseguiu a caminhada, voltou ao ativismo político, pregando a paz, a união entre pretos e brancos, conseguiu unir o país e se tornou presidente da República. No dia da posse, no momento das festividades, mesa enorme posta, ele reserva 2 cadeiras, do lado direito e do seu lado direito e do seu lado esquerdo. E quem Mandela convidaria então para tomar uma posição tão nobre ali na mesa das festividades? Alguma autoridade política, militar, estrangeira, nacional? Não. Mandela convida, para a surpresa e estupefação de todos, os 2 policiais que conviveram com ele lá no cárcere e que eram os seus torturadores, que eram os 2 policiais, os 2 agentes carcerários que o torturavam diariamente. Mandela fez isso, provando a si mesmo que ele havia deixado o passado tenebroso para trás e que ele havia perdoado a todas aquelas pessoas. E que o seu projeto de vida era a conquista da sua própria paz e da paz daquele país que ele amava tanto. Então, meus amigos, a felicidade passa também por esse exercício de disciplina profunda, de não guardar mágoas, de diluir as experiências negativas, extraindo delas toda a lição que nos seja possível. Eu gosto muito de um autor budista, chama-se Matthieu Ricard. Eu acho que vocês também vão gostar de ler esse autor. E uma vez eu estava num centro espírita aqui em Sete Lagoas, aliás foi esse ano mesmo, em janeiro, parece, num evento que reunia lideranças de várias religiões, e eu tive a ocasião de travar um diálogo com um monge budista e falei para ele que eu estava lendo Matthieu Ricard. E ele ficou impressionado, porque ele também, como monge budista, como um sacerdote, uma liderança, era fã de Matthieu Ricard também. E ele diz o seguinte:
O sofrimento, ele está intimamente ligado a um mau entendimento da realidade. O Espiritismo, ele tem pontes com todas essas doutrinas. Com todas as doutrinas do mundo. Ele tem pontes, ele tem ligações. Onde ele vai e extrai tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é consentâneo com as leis naturais e divinas. Para eu ser feliz, eu tenho que enxergar a realidade. E o que é a realidade para nós espíritas? Hein? O que é a realidade para nós espíritas? Os físicos dizem que os nossos olhos enxergam uma pequena faixa da realidade material. Pequena faixa. Que está entre o infravermelho e o ultravioleta. Que é uma faixazinha estreita da luz. Eu enxergo dentro desse campo. Fora dele eu não vejo nada. No mundo material. E agora imagine vocês no mundo espiritual. Então. É aí que eu não vejo nada mesmo. Mesmo se for médium, não vê nada. O que o médium vê ainda é muito pouco, insignificante, relativamente à realidade do mundo espiritual, que é o mundo primitivo, que é o mundo real, segundo trata o livro dos Espíritos. É o mundo real e primitivo. Pré-existe e sobrevive. Esse mundo é o mundo real, é a realidade. O mundo material é o mundo dos efeitos. O mundo das causas é o mundo espiritual. Então, eu não posso me prender ao mundo dos efeitos como se fosse o mundo real, ignorando o mundo das causas. A partir do momento em que eu me volto para o mundo das causas, que é o espiritual, aí sim eu crio um link com a realidade. Eu preciso aprender a fazer leituras que vão para além da matéria, das situações mais simples e pueris do nosso dia a dia. Era assim que vivia Chico Xavier. Para lembrar de novo esse vulto extraordinário. Era assim que vivia. E quando ele não conseguia enxergar, Emmanuel ajudava, os guias ajudavam. Quem leu Lindos Casos de Chico Xavier sabe do que eu estou falando. Quantas vezes o Chico ia fazer uma coisa e o Espírito falava, não, Chico, é o contrário disso. Porque ele estava lá no início da caminhada, tinha dificuldade para enxergar esse mundo original, esse mundo verdadeiro. E Jesus nos diz que a felicidade ela repousa sobre a verdade. A felicidade repousa sobre a verdade. E o que é a verdade? Segundo Cristo. Segundo esse versículo que tem sido tão mal versado atualmente no Brasil. Conhecereis a verdade vos libertará. Diz a sábia mentora Hermance Dufour, que eu gosto muito, aprecio muito e respeito, que a felicidade a qual se referia Jesus nesse versículo é a verdade sobre nós mesmos. Quem somos? Qual é a nossa origem espiritual? Qual é a nossa bagagem? Qual é o nosso compromisso aqui no planeta? Por que foram montadas essas estruturas em torno das nossas vidas? Todo o conhecimento dessa estrutura nos dá uma lucidez de raciocínio e de sentimento muito grandes, que fazem com que nós possamos maximizar os acertos e minimizar os erros. Quando nós conseguimos fazer essa equação, nos aproximamos muito da felicidade. Porque os erros são um grande fator de infelicidade para nós.
Sobretudo quando nós persistimos neles, né? Porque gera um problema de consciência muito grave. Então nós temos que aprender a fugir daquelas coisas que nos levam a esse estado de espírito de acabrunhamento, de infelicidade, de perturbação. Uma das coisas que nos causa infelicidade é a gente acreditar que pode ser feliz sem ajudar os outros a serem felizes. Quando eu me volto para o outro no sentido de ajudá-lo a encontrar a sua felicidade, a ser feliz, a se realizar, de acordo com a sua personalidade, com a sua vocação, e não com a maneira que eu acho que ele deve ser feliz, porque isso também é um equívoco, eu saio de mim, eu me projeto para fora de mim. Isso me ajuda a me tornar uma pessoa menos egoísta, a vencer o meu egoísmo. E também a vencer a minha inveja, a não ver a realização do outro com mal-estar, com sentimento negativo, e passar a contribuir com a felicidade dos outros, desenvolvendo em nós o sentimento altruísta e minimizando o egoísmo. E aprendendo a emular os bons, ao invés de sentir inveja. E aprender também que o outro vai encontrar a felicidade à sua maneira, com seus recursos. E não da maneira que eu penso que ele deve ser feliz. É muito comum o pai fazer isso em relação ao filho. Desviar o espírito da sua caminhada, porque ele projeta no filho o seu próprio projeto de felicidade, que muitas vezes ele não conseguiu realizar. E que ele acha que vai realizar no filho. É um duplo engano. Ele não vai realizar e nem o filho. Serão ambos infelizes. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, gente. E aprender a sair dessas armadilhas. O altruísmo é um grande caminho para a felicidade. O Chico Xavier, várias pessoas que conviveram com ele falavam que ele conversava com as plantas. Ele conversava com as flores, com os matinhos lá no jardim dele. O Chico era capaz de passar uma criancinha pelada correndo assim por ele e ele se emocionar a ponto de chorar. Sabe por quê? Porque o Chico dava importância a tudo. É aquele olhar que vê o mundo pela ótica do sagrado. Tudo é sagrado, tudo é santo. E a própria Escritura, o Evangelho, nos diz que nada há impuro. Lembra daquela passagem de Atos dos Apóstolos? Quando desce um lençol com carne e a voz manda Pedro comer, ele fala que não come nada impuro. E a voz diz para ele, não existe nada impuro, meu filho. A impureza é de dentro para fora. Então é isso. Enxergar a vida com esse olhar. Tudo é criação divina. Tudo é lindo, tudo é belo. Aquela florzinha que nasceu lá no cantinho, lá do meio-fio, é uma criação divina maravilhosa. E que se nós aprendermos a apreciar isso com esse olhar, nós vamos nos alimentando desse sentimento nobre e superior, que faz com que sintonizemos igualmente com as faixas superiores da vida, que passam a alimentar esse sentimento em nós e fazer com que ele cresça. Nós temos que aprender a não banalizar a vida. É dar significado a tudo, nas mínimas coisas. E valorizar, e ver ali a mão de Deus, a presença divina. A saber diferenciar a infelicidade das dores efêmeras. Esse também é um outro engano. De tudo que eu falei, dá para perceber que a felicidade é algo interno.
mas que, apesar desse estado interno, nós vamos passar por tribulações. Sejam testes provacionais, sejam expiatórios, mas tudo faz parte da nossa experiência. Não pense que quando eu estiver vivendo dificuldades, que eu não deva chorar, que eu não deva me entristecer. Com toda certeza, somos seres humanos. Mas passou, acabou. Guardei a experiência. Guardei a lição. Nada de ficar remoendo o passado de sofrimento. Se eu não aprender isso, fica difícil. Tem pessoas, as pessoas pessimistas, nem nas melhores circunstâncias, nem nos melhores momentos das suas vidas elas são felizes. Porque elas estão sempre infelizes por dentro. Quando algo está maravilhoso por fora, elas já dizem assim, oh meu Deus, está bom demais. Que hora que vem o sofrimento? Porque isso não vai durar, não é mesmo? Então é difícil. Se você não sair desse quadro mental, desculpa gente, você conquistar a felicidade fica muito difícil mesmo. E a gente lembra aqui do filho pródigo. E aí a gente vai amarrar o nosso tema, felicidade com gratidão. O filho pródigo é um grande ingrato. Né? Ele vivia no pai, no seio do pai, usufruindo de todas as benesses do reino, mas ele não estava satisfeito. Ele queria sua herança e queria viver a vida do jeito dele, porque as regras que o pai colocou não estavam boas para ele. Ele não estava satisfeito. E aí ele pede ao pai herança. Você já imaginou pedir ao pai herança? O pai estando vivo? Que petulância, que atrevimento, que situação complicada. E ele pega a herança dele e vai embora. E os outros filhos? No caso da parábola era mais um, mas se fossem outros. E se a herança do pai, se o patrimônio do pai decrescesse ao longo dos anos? Na hora de dividir para os outros filhos, eles iam ficar no prejuízo? Mas o ingrato também é egoísta, ele não se preocupa com os outros. E olha o que aconteceu com ele, né? Ele teve que voltar, depois das quedas supremas, voltar e recapitular tudo, passo a passo. Imagina quantas reencarnações dolorosas para reparar. Então, a última lição que nós deixamos aqui a respeito da conquista da felicidade, de todos esses elementos que nós trazemos, nós vamos acrescentar esse último, que é a gratidão. Precisamos aprender a ser gratos às pessoas, à vida, às circunstâncias, às situações, boas ou ruins, negativas ou positivas, que nos alegrem e que nos entristeçam. Nós temos que aprender a agradecer. E eu termino aqui com uma história que é bastante conhecida, mas eu acho que vale a pena contá-la aqui, que é aquela do Charles Plumb, que foi um piloto de um bombardeio durante a Guerra do Vietnã e que, numa determinada missão que ele estava cumprindo, o avião dele é abatido por um míssil e ele salta de paraquedas e desce ao chão são e salvo, mas é capturado por Vietcongs. Ele fica preso durante 6 anos no Vietnã do Norte. Quando ele retorna aos Estados Unidos, ele se torna um palestrante, orador, bastante conhecido, também escritor, e ele falava sempre sobre as suas experiências no Vietnã. E um belo dia, chegando a uma cidade onde deveria fazer uma palestra, pela primeira vez, ele, após a palestra, ele vai ao restaurante jantar e ele vê uma pessoa a certa distância observando com muita insistência, chegando até a incomodá-lo. E depois de um tempo essa pessoa se aproxima dele e estende as mãos e o cumprimenta e o chama pelo nome. Você é Charles Plumb, não é? Você foi abatido no Vietnã e saltou de paraquedas? O paraquedas abriu direitinho? Ele diz, mas é claro, pois eu não estou aqui, são e salvo, vivo, falando com você. Mas por que, pergunta? Porque eu era marujo naquele porta-aviões de onde você
partiu naquele dia para a sua última missão. E era eu que dobrava as cordas de seda do seu paraquedas e de outros pilotos. O homem, naquele momento, ele ficou estático de emoção. Nem aqui em outro planeta ele imaginaria um momento daquele. As lágrimas brotavam aos borbulhões dos seus olhos e ele se abraçou ao homem e o agradeceu profundamente. Naquela noite, retornando ao seu quarto de hotel, ele não conseguiu conciliar o sono. Ele ficou imaginando quantas vezes, ali passando no convés do porta-aviões, ele viu aquele homem quase trombar nele e ele não era capaz de dizer um bom dia. E nunca imaginou que a sua vida estivesse nas mãos daquela pessoa. E tantas outras vidas passaram pelas mãos dele, e ele, com tanto cuidado, com tanto carinho, ajeitou as cordas dos paraquedas daquelas pessoas que não estavam nem aí para ele, nem sabiam que ele existia. E a partir daquele dia, em todas as palestras que Charles Plumb passou a fazer, ele começava perguntando: quem dobrou o seu paraquedas hoje? E eu encerro aqui com essa pergunta: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Quem preparou o campo para você viver hoje? Quem te favoreceu com as condições para que você estivesse aqui hoje? São, salvo, com saúde, realizando atividades nobres e dignas. Primeiramente os nossos pais, e depois aquela pleiade de amigos, conhecidos, desconhecidos, visíveis e invisíveis, que de uma forma ou de outra representam a mão de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Peço a Jesus e aos guias espirituais que nos envolvam a todos com a sua bondade, com as claridades divinas, nos possibilitando enxergar a vida dentro dessa realidade espiritual, a fim de que o caminho para nós seja claro, límpido. Vamos fazer a nossa prece agradecendo, e desde já, mais uma vez, deixo meu muito obrigado a todos vocês, meu muito obrigado ao Mário, que nos convidou, e aos nossos queridíssimos irmãos da Fraternidade Cristã Paulo Estevam. Senhor Jesus, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos oportunizado em conhecer essa santa doutrina, que sintetiza tudo o que há de mais belo, lindo e verdadeiro em todas as doutrinas que o Senhor nos legou através dos seus missionários. Que nós possamos fazer bom proveito dela, possamos utilizá-la bem na conquista da nossa paz interior, do nosso equilíbrio, a fim de que possamos caminhar a passos firmes na direção da verdadeira felicidade, aquela que ladrão não rouba e que traça não rói.